Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre um tema, acho que é totalmente filosófico, né? Que é você não ser o que as pessoas querem que você seja, né? O que significa isso? Você simplesmente viver uma vida muito simples, muito sincera e ao mesmo tempo não precisando, né, provar nada para os outros, né? Isso acaba sendo muito importante, né? Mas no mundo que nós vivemos hoje, né? Um mundo completamente tecnológico, um mundo completamente sistêmico, onde as pessoas elas têm essa característica de observar as outras, né? Então, logicamente a gente acaba se preocupando com essa preocupação dos outros, o que os outros vão achar do que a gente vai fazer, né? O que eu vou transmitir para a sociedade. Então isso acaba sendo algo muito importante. Mas eu sinto que essas gerações mais novas são gerações que estão talvez tendo mais simplicidade e pensando mais em si mesmo, em vez de pensar no que os outros vão achar. O que tem a ver esse tema com o que eu falo aqui no canal sempre? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com essa diferença de gerações, né? O que eu mais falo aqui no canal é sobre a geração Z, que é uma geração mais preocupada aí com a sua própria vida e não o que a sociedade vai pensar dela. O primeiro passo, né, é a parte dos filhos, né? É que hoje a geração Z ela tem uma preocupação muito grande com viver o momento, né? Viver a vida intensamente e não precisar de tanto sacrifício para poder ter uma vida bacana. E quando você não tem filhos, logicamente tudo acaba ficando mais fácil, né? Então, mas se isso fosse pensado aí há 50, 60 anos atrás, com certeza seria muito difícil carregar isso nas suas próprias costas, né? Porque a sociedade iria te cobrar com muito mais veemência. E hoje não, hoje nós temos uma flexibilidade, nós temos um momento muito mais especial. Então assim, pensando a longo prazo, nós vivemos tempos muito bons, né? Nós vivemos tempos muito especiais porque a gente simplesmente tem a liberdade, né, de ser o que a gente é e acabou. Antigamente não, antigamente, dependendo da sua sexualidade, dependendo das suas opiniões, lá dos políticos e etc, você praticamente não sobrevivia, né? Você poderia até, digamos, não vou falar o nome da palavra aqui que é pesada, mas com certeza alguém ia dar um game over aí em você. E hoje não, hoje nós vivemos um mundo completamente liberal, um mundo onde nós temos uma liberdade, ainda mais quando a gente fala de Brasil, né, que é um país muito livre, é um país que tem todos os seus defeitos, mas em relação a essa liberdade, essa tranquilidade de você viver o jeito que você quer, é um país muito liberal, um país muito democrático que te dá uma oportunidade de ter uma vida muito livre. E isso é super importante, né? É o que eu mais falo aqui no canal, talvez, sobre a palavra liberdade, né? Você poder fazer o que realmente você gosta. Então, as pessoas, elas parece que essa geração nova é uma geração que tem sim aí uma preocupação de viver uma vida muito mais prazerosa e menos preocupação do que os outros vão achar. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque se todos pensassem dessa forma, talvez até há 50, 60 anos atrás, nós não tivéssemos aí uma sociedade com tantas pessoas, né? Talvez o mundo estaria mais vazio hoje, porque esse ato de ter filhos é algo que foi aí sim construído, vamos dizer, para poder criar uma sociedade com vários pilares, né, com várias camadas. E se tudo tivesse sido diferente, talvez a economia estaria diferente, alguns países não se sobressariam, né? Teríamos aí um mundo completamente diferente. E muitas pessoas, né, não estou falando aqui em nenhum momento que ter filhos ou realmente trabalhar muito é algo ruim, não, cada um faz o estilo de vida do que desejar, mas é lógico que muita coisa poderia ser diferente, porque tem a diferença de você fazer algo com a sua própria vontade e fazer algo com uma imposição de outras pessoas, né? Então você ser levado a fazer isso, e isso não é legal, isso não é bacana. E hoje nós vivemos esse tempo exatamente dessa forma, onde você tem toda a liberdade de poder fazer o que você bem entender. A tecnologia, muitas pessoas criticam na tecnologia, mas ela acaba sendo muito bom, como tudo na vida, né? Tem o lado positivo, lado negativo, e o lado positivo da tecnologia é exatamente isso, né? Abrir a mente de muitas pessoas, fazer que pessoas pensem de uma maneira diferente, possa relevar as coisas de uma maneira muito mais sábia, tendo estatísticas mais próximas de si mesmo, tendo aí, digamos,
todas as alternativas que você venha a fazer alguma coisa, por exemplo, qual é o histórico de fazer determinada coisa, se isso vai dar certo, se isso vai dar errado, saber como é que funciona uma outra nação, um outro estilo de vida, né, teorias, poder ler livros de uma maneira muito mais prática. Então a tecnologia ela deixou as pessoas mais inteligentes, né? Vamos ser bem sinceros. Talvez as pessoas estão mais acomodadas, isso é fato, mas em relação à sabedoria, eu acho que hoje as pessoas elas têm uma disposição de poder ser mais sábias do que antigamente. Então por isso que a gente tem que dar bastante valor até aí aos pensadores, filósofos do passado, né? Por causa que essas pessoas viveram em épocas muito difíceis, né? Épocas muito com poucos recursos, e mesmo assim eles conseguiram se sobressair muito bem, escreveram livros, né? Foram pessoas aí super expoentes até hoje, aí vários nomes, né? Nietzsche, Dostoiévski, Foucault, quem mais? Voltaire, tem muitos outros. Não sou tão forte na filosofia, mas em relação a nomes aí bem expressivos, tem vários, né? Tem Maquiavel, e tem muitos outros nomes aí, Renan, que foram muito importantes e que, se vivessem no mundo de hoje, com certeza ainda seriam muito mais expressivos do que antigamente. Então é muito importante, e esses pensadores, muitos deles, né, acabaram tendo aí fins muito tristes, né? Principalmente o Nietzsche, né, muito solitário. Por quê? Porque ele tinha uma linha de pensamento numa época muito difícil, uma época bem complicada mesmo aí, né, da região da Alemanha, parece que ele morava, não sei se era a Prússia ou a Alemanha, que ele tinha essa visão, né, uma visão muito moderna sobre algumas coisas, sobre religiosidade, e acabou sendo, né, logicamente, tratado de uma maneira muito ríspida, por causa que ele tinha uma linha de pensamento muito diferente da época. Então é lógico que quando você pensa dessa maneira, e se você pensa ao contrário da maioria das pessoas, lógico que você acaba sofrendo aí consequências bem complicadas. Você precisa ter uma força de vontade muito grande, você precisa ter aí uma firmeza. Então por isso que hoje em dia você fazer um conteúdo na internet tem que ter muita determinação e muita resistência, né? Porque muita gente pode não gostar do que você vai fazer, você pode ser contrário a muitas pessoas, e você pode sim aí sofrer muitas consequências de muito hater, né? Que as pessoas falam hoje, pessoas que acabam não gostando do que você fala. Então você tem que ter muita força, né? Você tem que ter bastante resistência mesmo às ideias contrárias a você. Então ser contrário a um sistema ainda é um pouco difícil, mas passa longe de ser que nem antigamente, que você jamais poderia, uma mulher não ter filhos no passado. Hoje talvez não ter filhos se transformou até numa linha de sabedoria, né? Ao contrário, eu não acho também que chega a ser esse ponto. Eu acho que é um estilo de vida, né? Cada um tem que fazer o que acha melhor, mas é muito importante ter essa liberdade, né, de pensar de uma maneira sem precisar ter influência, né, das outras pessoas. É lógico que, se, igual eu falei, se for na grande maioria, for contrário à grande maioria das pessoas, você acaba tendo aí, digamos, muitos comentários negativos, mas se você for uma pessoa forte, você tira isso de letra. E esse é o maior desafio de hoje em dia, né? É você viver uma vida, lógico, de uma maneira muito sábia e que não prejudique o próximo, mas que você aguente, né, a pressão das ideias contrárias a você. Beleza, galera? Então, mais um vídeo aí pra hoje. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e deixar seu comentário aí sobre o tema que a gente falou nesse vídeo, beleza? Até a próxima e valeu!